Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, esse é o episódio número 32 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. Aqui faz parte do nosso Beabá da Fé. E no episódio de hoje nós queremos responder a pergunta de número 60 do Catecismo de São Pio X. A pergunta 60 é: qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Mas antes de responder diretamente a pergunta, para falar do castigo, acho que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais a questão do pecado, porque é interessante, nós já sabemos, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que Adão e Eva, eles pecaram. Mas eu sinto que a nossa tendência hoje maiormente é minimizar o pecado de Adão e Eva. A gente não entende a gravidade do pecado cometido por Adão e Eva. Então pode ser que, se a gente não explicar bem qual é a gravidade, vai parecer que o castigo é desproporcional. Vai parecer que Deus talvez seja até injusto. E esse efeito se dá um pouco porque hoje o que a gente pensa? Tudo bem, Adão e Eva, eles pecaram, mas veja só, errar é humano, né? Veja só, tem as nossas fraquezas humanas, a nossa ignorância, né? Como que a gente vai superar a ignorância, né? Parece que o pecado, vamos dizer assim, era uma coisa inevitável, né? Ele tinha que acontecer. Mas isso por quê? Porque a gente já tem a tendência de esquecer que antes do pecado original as coisas não eram assim. A gente acabou de explicar sobre os dons préternaturais. Então, isso quer dizer que não existia ignorância, não existia fraqueza. A gente esqueceu que Adão e que Eva, eles tinham total clareza de como funcionavam as coisas, de como funcionava o mundo, das criaturas, da natureza, de si mesmos, e um absoluto domínio das próprias paixões. Então, Adão e Eva, a gente está falando de antes da queda. O homem não se deixava arrastar pelos seus desejos, pelas suas vontades. Ele dominava, ele tinha o domínio da vontade. Os seus desejos e as suas vontades eram submissos, sujeitos à razão. E na razão não havia ignorância, porque ele conhecia, ele tinha o conhecimento das coisas. Ou seja, que a gente não tem nenhuma circunstância atenuante para o pecado. Nós não temos desculpa alguma para Adão e Eva. Deus só pede uma coisa a Adão e Eva, que é amor, ou seja, a obediência. Porque não tem uma outra maneira de obedecer a Deus, senão dar ouvidos a Ele. Porque é isso que significa obediência, né? Obaudire significa escutar, dar ouvidos, escutar a Deus. Então, essa é a primeira parte do pecado. Lembra que o pecado é um pecado de desobediência gravíssima. E depois é o pecado de soberba, que é o mesmo gênero de pecado de Lúcifer. É o mesmo gênero de pecado do diabo. Então, quando o diabo tenta Eva, ele fala: vocês vão ser iguais a Deus. Aí vem a soberba, que é querer roubar o lugar de Deus. É se colocar no lugar de Deus. É querer ser Deus. Então, aqui vem a grande traição. Então, lembrando, não é um impulso, não é uma paixão desordenada. Isso não existia neles. É um movimento frio e calculista, onde eles escolhem a si mesmos em vez de escolher a Deus. Ou seja, tinha todo um projeto pensado por Deus, onde ele coloca aqueles dons, onde ele cria o homem, onde ele dá o pleno conhecimento a respeito de tudo que existe, o pleno controle das suas paixões naturais, dos seus desejos, dos seus impulsos, tudo para que o homem pudesse caminhar, crescer no conhecimento do Criador e fazer parte do bem, da felicidade junto com Ele. E para fazer tudo isso, a gente tem que se colocar na lógica de Deus. Então, onde tudo está orientado a Deus. Então, tudo caminha para Deus. E aí, no meio desse caminho, desse percurso, todo já pensado por Deus, aí o homem fala: não, mas eu sou Deus. Ir aonde? Eu já cheguei. Eu sou Deus. Cheguei. Eu não tenho que ir a lugar nenhum.
Então, se você conseguisse imaginar uma máquina com as engrenagens, aí aqui deu uma travada e aqui deu um problema, que enroscou o negócio. É como se tivesse um motor todo preparado, todo funcionando, todas as engrenagens, vem alguém e joga uma chave de fenda lá no meio. Joga uma chave inglesa no meio daquele maquinário. Então, ou seja, todo aquele palácio, né, dado por Deus, com todos aqueles dons, com o conhecimento, não vamos esquecer a privação da dor, do sofrimento, das doenças. Tudo isso não era da natureza do homem, tudo isso era um acréscimo, era um dom préternatural, não fazia parte da natureza. Tudo isso, num piscar de olhos, desaparece. E utilizando a linguagem da própria Bíblia, o homem se vê nu, só com a sua natureza. Então essa é uma maneira de interpretar também, né, aquilo que o Gênesis coloca como a nudez do homem. Deus havia criado o homem e havia vestido o homem com muitos dons, com uma veste esplendente, com ricos brocados de ouro. Eram todos os dons que Deus tinha adornado o ser humano. E num piscar de olhos, o homem se vê nu. Ou seja, o texto sagrado está tentando explicar essa dinâmica, veja, de criatura predileta de Deus, preparado para se tornar um com Ele, para receber a filiação divina. O homem fala, larga, me deixa em paz, deixa que eu faço sozinho, deixa que eu sou Deus. Pula do colo de Deus e vai fazer seu caminho sozinho. Então veja que da parte de Deus, a retirada do dom sobrenatural, que é a participação do homem na vida divina, e a retirada de todos aqueles dons préternaturais, não consiste em nenhum tipo de injustiça para com o homem. O homem, ele segue na sua natureza humana, nua e crua. Então, só para, se alguém se perdeu, gente, viver com Deus, a vida divina, participação na vida com Deus, é uma outra maneira de dizer céu, que é o que a gente fala do jeito mais simples. Ir pro céu. Uma outra maneira de dizer ser salvo. É a salvação. A salvação é a vida com Deus. Então o homem não tinha esse direito. O céu não foi feito para o homem. Deus é de natureza divina. O homem é de natureza humana. São naturezas diversas. Às vezes a gente vem de uma teologia tão viciada que vem querendo de algum jeito compensar o medo que as pessoas têm de Deus, a sensação que as pessoas têm de culpa por terem caminhado numa vida de pecado. E aí, no sentido de compensar todas essas coisas para que a pessoa não tenha medo de voltar para Deus, de voltar para o amor de Deus, de ser perdoada, de que Deus te ama, acabam entortando a teologia por outro lado. Faz a gente parecer que a gente tinha direito a todas essas coisas e a gente não tem. E é isso que faz o amor de Deus ser ainda maior para conosco. Porque sem ter direito, Ele quis nos dar. Sem ter direito de participar da sua vida divina, Ele quis que a gente participasse. Isso faz tudo ser ainda mais bonito. E a gente esquece. Fica parecendo que a gente tem direito de ir para o céu. E que ninguém vai tirar esse direito de nós. Nem mesmo as minhas atitudes egoístas, nem mesmo o meu pecado, nem mesmo a minha negação do próprio Deus. Isso é fundamental da gente entender que aqui está a base de toda a história nossa com Deus e até mesmo da história da salvação. Eu sei que talvez isso que eu estou falando vai suscitando dúvidas aí na sua mente, que você está pensando, até talvez uma pessoa vai pensar lá em São Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Nem a fome, nem a guerra, nem o pecado, nem os erros do meu irmão, nem a morte. Mas calma, que a gente não chegou ainda no amor de Cristo, nós estamos no Gênesis, calma aí. É certo que o Filho já existia, porque ele está na segunda pessoa da Santíssima Trindade e o Filho é eterno. Mas calma que a gente vai chegar nesse ponto da história da salvação. Se a gente não entender a queda, se a gente não entender o pecado, a gente não vai entender a redenção. A redenção é o nosso resgate dessa situação de perdição. Então, nós, com o pecado, estamos perdidos. E agora precisamos ser resgatados, redimidos. E agora aqui mais ou menos eu já acabei dando um salto, porque eu estava falando de Adão e Eva, agora eu já comecei a falar no plural, falar nós também. Mas o pecado de Adão e Eva afeta também a nós?
E aí a gente vai falar nos próximos episódios, porque a gente vai falar que esse pecado de Adão e Eva é o famoso pecado original e que afeta toda a família humana. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Vou ficando por aqui, Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima. Tchau!